Boa tarde, boa noite, meus queridos amados irmãos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que nos fala da propriedade da matéria. Vamos pedir à espiritualidade amiga, aos nossos guias espirituais, mentores, ao nosso querido Mestre Jesus, que continue envolvendo nossos corações e que nós possamos assimilar tudo aquilo que os Espíritos respondem a respeito do estudo da tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Kardec pergunta aos Espíritos, na pergunta 29, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? E os Espíritos respondem a Kardec: a matéria, como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser princípio da vossa matéria pesada. Nós vamos ao comentário nosso, que diz assim: por ser um atributo da matéria que conhecemos sólidos, líquidos e gases, mas acima desses estados existem outros tipos de matérias que são rarefeitos e que escapam à apreciação dos instrumentos de medição humana, por isso são imponderáveis. Poderíamos citar como imponderável a matéria mental, cujo derivado é o pensamento contínuo, possuindo a força de agregar e desagregar todos os outros tipos de matéria. Na pergunta 30, Kardec pergunta aos Espíritos: a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? E os Espíritos respondem: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Vamos comentar da seguinte maneira: o fluido cósmico universal é a fonte de todo tipo de matéria, que vai desde a parte mais compacta e grosseira até a mais rarefeita, quando então deixa de ser percebida pelos sentidos do corpo humano e pelos aparelhos com os quais trabalhamos, mas nem por isso deixa de existir. Poderemos citar, como exemplo, a eletricidade, cuja origem o homem terreno ainda não sabe. Na pergunta 31, Kardec pergunta aos Espíritos: de onde se originam as diversas propriedades da matéria? E os Espíritos respondem: são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito de sua união em certas circunstâncias. Comentamos da seguinte maneira: essas modificações ocorrem naturalmente, acionadas pelas leis que presidem essas transformações, ou por ação do homem de forma artificial, no campo do trabalho ou em laboratórios e pesquisas científicas, onde se faz testes de agregação e desagregação da matéria. Na pergunta 32, Kardec pergunta: de acordo com o que vindes dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Os Espíritos respondem a Kardec: sem dúvida.
e só existe devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Nosso comentário dizemos assim: a substância que compõe esse tipo de matéria é sempre a mesma. As modificações é que são infinitas e, a cada modificação, surge uma matéria diferente da origem, sendo que ocorre com a composição da água potável, que tem como base H2O, ou seja, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Mas se adicionarmos mais um átomo de oxigênio, a forma será H2O2 e a água não será mais potável e não poderá ser ingerida. Na pergunta 33, Kardec pergunta aos espíritos: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? E o espírito responde a Kardec: sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Nosso comentário dizemos da seguinte maneira: os elementos da matéria considerados simples são o oxigênio, o hidrogênio, o carbono e o azoto. E a partir daí que surgem as combinações que vão dar origem a outros tipos de matérias. Nos dias de hoje, já se sabe que a matéria pode ser dividida ao infinito e que os corpos ditos simples não seriam simples e sim possíveis de decompor. E o próprio átomo, que durante muito tempo era indivisível, hoje já é divisível, surgindo deles os prótons, os nêutrons, os elétrons, que também são divisíveis. Kardec pergunta ao espírito na pergunta 34. As moléculas já têm formas determinadas? E os espíritos respondem: certamente as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-las. Comentário: já que existem aparelhos microscópicos que podem detectar a forma de determinadas moléculas, e poderiam citar as moléculas de alguns minerais que são geométricas, dando uma ideia de progressividade, de evolução, até mesmo nos seres ditos inanimados, que não se movimentam externamente, mas possuem circunvoluções internas, detectadas por aparelhos de alta tecnologia. Agora nós vamos passar para a pergunta 35, que vai falar do espaço universal. Kardec pergunta aos espíritos: o espaço universal é infinito ou limitado? E os espíritos respondem: infinito. Supõe limitado? Que haverá para lá de seus limites? Isso te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-los. Nosso comentário dizemos da seguinte forma: para nós humanos ainda é infinito, pois não temos condições de avaliá-los em sua imensidade, nem aparelhos para dimensionar a distância que nos separa dos sóis, das estrelas, das galáxias, das nebulosas e dos planetas, que são milhares no espaço infinito. Tudo isso nos assombra e ao mesmo tempo nos envaidece diante do imenso poder de Deus, que descortina para nós todo esse acervo de real grandeza do universo. Aí Kardec pergunta na 36, o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? E os espíritos respondem: não,
não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Comentário. A informação que nos chega por parte dos espíritos superiores é que existe vida em todo espaço universal. Isso não quer dizer que a vida em determinados mundos seja exatamente igual ao do nosso planeta. Aqui mesmo, na Terra, temos vidas diferenciadas, como a dos peixes que vivem na água, os pássaros que vivem no ar, minhocas, tropeiras e outros animais que vivem dentro da Terra. Isso sem falar das bactérias, micróbios e os vírus, que são invisíveis aos nossos olhos, mas compartilham da nossa vida diária. O universo abrange a infinidade de mundos que vemos, dos que nós também não vemos. Todos esses seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Passamos agora para a formação dos mundos. Na pergunta 37, Kardec pergunta aos espíritos: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? E os espíritos respondem: é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Comentário. Não sendo obra do acaso, só pode ter sido criado por Deus. Sendo, portanto, posterior à existência do Criador, que ele é eterno, único, onipotente e poderoso para criar, manter e transformar por sua vontade absoluta, em relação aos demais seres, as coisas da natureza que conhecemos e até daquelas que não conhecemos, pois só gradativamente vamos desvendar esses mistérios que nos coloca diante de Deus. Kardec pergunta na 38, como criou Deus o universo? Os espíritos respondem: para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênesis. Disse Deus: faça-se luz, e a luz foi feita. Comentário. Deus é o comando único e inteligente do universo. Um grande pensamento que, por sua vontade, criou e continua criando incessantemente, renovando a humanidade com seu amor incondicional, até o momento que seus filhos possam compreendê-los em sua infinita bondade. Por mais que se especule a respeito desse assunto, continuamos ainda sem saber com exatidão como Deus criou o mundo. Cientistas, filósofos, pensadores de todas as épocas debruçaram-se nos livros, mas até agora não há qualquer informação útil que possa definir com exatidão o mistério que envolve este assunto. Que a paz de Jesus continue em nossos corações e que vamos encerrar esse estudo de hoje. Na próxima semana, ou seja, na próxima quinta-feira, estaremos dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Que Deus nos abençoe e ampare e que possamos encerrar esse estudo conforme a vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus.